O estúdio do Folha News recebe, nesse momento, a primeira-dama do município de Lagoa Vermelha, Denise Pasquale Morona. Seja bem-vindo. Obrigada, Marcos. É sempre assim um prazer estar aqui para a gente fazer um bate-papo. Então, estamos aqui hoje novamente. Denise, me diga uma coisa, como tu tá vendo a participação da primeira-dama na administração de Eloir Morona? Assim, Marcos, agora nós estamos nos habituando ainda, né? Porque para mim é uma coisa totalmente nova. Eu sempre fui uma pessoa assim distante da política, embora o Eloir já esteja envolvido há um bom tempo, né? Mas eu me mantinha distante. Então agora aos poucos eu estou ingressando, né? Nessa questão de me inteirar mais da gestão, de estar mais junto, né? Então é uma coisa que está sendo gradativa e que está me trazendo, assim, uma satisfação bastante grande, principalmente o contato com as pessoas, né, porque eu vinha, assim, de um tempo muito longe de convivência, então agora tenho convivido com muita gente interessante. E nesse contato que tu cita com a população, o que mais você sentiu, captou em termos de necessidades, Denise? Olha, a gente percebe que as pessoas querem muita infraestrutura, né? Querem uma rua boa, querem que a cidade seja iluminada, saúde, né? São os, acho que os principais pedidos das pessoas são mais em relação à infraestrutura e saúde. A saúde tem sido realmente um pleito sempre da comunidade. Sim, sim. Só que assim, tem uma surpresa, porque nós estamos fazendo, a gestão está fazendo nos bairros, né, essa interação com as pessoas e surpreendentemente, os pedidos não têm sido principalmente em relação à saúde, e mais em relação à estrutura mesmo, a estrutura dos bairros. De infraestrutura. Infraestrutura. Mas a Denise, saúde é sempre uma preocupação, né. com certeza. E a administração tem essa marca, até porque o Eloy Sim, Morona sim, esteve na é uma Secretaria coisa da que Saúde, né? sim, com certeza, com E certeza. além disso, Denise, tu tem participado de alguma ação social, alguma atividade do executivo? Tem dado a tua contribuição? Tem acompanhado algo? Sim, sim, Marcos, porque eu vejo, essa é a minha opinião, que a primeira-dama eu não tenho cargo na Correto. prefeitura, não tenho cargo, não tenho sala, não tenho nada. A minha participação é mais no sentido de apoio ao Eloir, mas com certeza a gente acaba participando das coisas pelo conhecimento, pelo contato, por estar junto das pessoas ali que estão fazendo. E eu tenho me envolvido, assim, a gente tem feito um trabalho de conhecer as entidades assistenciais do município. Então, nós temos visitado as entidades assistenciais e nessas visitas você conhece o trabalho que eles fazem e percebe também aquelas necessidades maiores. Então, o que eu tenho feito é, dentro da minha possibilidade, tentar levar aquelas coisas que são necessidades dessas entidades, né? Então a gente tem visitado o lar do idoso, o lar da menina, a Sanlave, vamos continuar, progressivamente, ter um contato com a PAI, com a PECAM, que são essas entidades que dão esse lado de assistência, né, à parte social do município. E nessas entidades que tu tem realizado Uhum. visita, existem muitos desafios, muitos problemas para serem solucionados. Qual é a tua avaliação? Ah, eu avalio o seguinte, porque o município alcança recursos para essas entidades, né? Só que os recursos eles são básicos para a manutenção básica e tem muitas necessidades nessas entidades que precisam de recurso, né? E o recurso é limitado. Então, assim, no que a gente puder ajudar que essas entidades possam e incentivar que as pessoas se envolvam mais, né? Tenham, porque você pensa assim, ah, lá tem um lar que acolhe crianças, tem um lar que acolhe idosos. Então, que as pessoas tenham esse olhar, sabe? De poder ajudar, de alcançar, se não com recurso, que possam alcançar com visitação, porque as pessoas que estão lá precisam muito mais do que um ambiente para estar, elas precisam de carinho, de atenção. Então, se eu puder fazer assim, de mobilizar as pessoas nesse sentido, eu já me sinto assim muito satisfeita.
A questão do voluntariado em Lagoa Vermelha, tu acredita que tem muito a melhorar? Olha, é uma coisa que, como é que eu vou dizer assim, precisa de muitas mãos, e nem sempre todas essas mãos estão disponíveis. Às vezes tem pessoas que têm vontade e não sabe como chegar. Eu mesma, às vezes, eu sempre tive uma vontade muito grande de trabalhar, mas daí você não tem assim, ah, vou chegar lá e vou dizer, olha que eu estou aqui à disposição. Acho que é o primeiro passo, porque você se aproximar das pessoas que precisam, né? Você chegar lá, conhecer a entidade e dizer, ó, vocês precisam de ajuda, o que que vocês precisam? Vocês precisam de material, vocês precisam de móveis, vocês precisam de alguém que venha aqui para ajudar, que venha aqui para ajudar no cuidado. Então, acho que o primeiro passo é esse, é conhecer o local e ver, assim, perguntar, né? Porque todos os lugares precisam, pelas essas visitas, todos os lugares precisam de ajuda, porque são poucas as pessoas que se envolvem. A sua vida de um ano para o outro mudou, certamente. Ah, com Antes certeza, com não era certeza. primeira-dama, hoje Sim. primeira-dama. Como é que é o dia a dia? Tem sido interpelada, buscando as pessoas, através de ti, reivindicações, enfim, solução de problemas, os mais comuns possíveis? Nos conta um pouco como é o dia a dia hoje da primeira-dama de Lagoa Vermelha. Olha, mudou mais nesse contato com as pessoas, mas assim o meu dia a dia continua continua, posso dizer assim que tranquilo. As pessoas, é lógico, conversam comigo, às vezes até em tom de brincadeira, ó, faça isso, faça aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Mas não é assim uma coisa tão incisiva, Marcos. As pessoas assim que eu tenho tido contato são muito, assim, como eu não me vem a palavra, mas tem sido assim muito boa a Acessível? aceitação que eu tenho tido, muito acessível, e e eu brinco até, eu digo assim: "Ó, posso levar, mas não garanto nada, né". Claro. Posso levar as reivindicações, mas o que eu percebo mais nas pessoas é aquela coisa: "Ah, tem buraco aqui, tem buraco ali, a nossa cidade tem muito buraco", que é o que o pessoal mais reclama, Infraestrutura, né? né, infraestrutura. E ainda mais agora com essa questão climática, as coisas ficam mais intensificadas, né? Porque muita chuva prejudica muito nossas estradas, prejudica muito dentro da cidade, né? E eu acho que é uma das principais aspirações das pessoas. Mas certamente a primeira-dama tem uma influência junto ao prefeito e pode com certeza dar Ah, algumas dicas. sim. Sugestão, eu dou pitaco, né, eu digo dar pitaco, mas a gente conversa bastante, mas, assim, aquilo que eu volto a dizer, a as decisões, elas não são únicas do Eloir. Ele tem feito uma gestão e já é uma característica dele, é uma gestão partilhada, então ele tem lá pessoas que ele escolheu, que são pessoas que estão muito habilitadas para os cargos que estão desempenhando, né, e essas decisões que são tomadas para o município são muito pensadas, ponderadas em relação de viabilidade, de legalidade, e essas decisões são tomadas lá naquele colegiado dele, né, junto dos secretários, e ali é que o município está recebendo, né, as decisões por ali. Eu converso normalmente, em casa a gente conversa, mas as decisões são tomadas lá na prefeitura e junto dos secretários. E baseado nessa tua afirmativa, que nota se daria para a administração do prefeito Eloir Morona de 1 a 10 e o porquê? Eu vou dizer que agora vou dar um 8, tá? Eu acho que é uma nota boa, eu acho que eu acredito que o Eloir começou bem, começou com o pé direito, sabe? Hã, assim, num ritmo muito bom, mas lógico que tem muita coisa ainda para ser feita e muita coisa para melhorar, né? O que mais acho que entrava é o ritmo daquilo que é público, né? Porque tudo que é dentro do público, ele é mais lento. Então a vontade do prefeito com certeza era de que as coisas caminhassem de maneira mais rápida, mas tem que ser dentro daquilo que é legal e de como o sistema funciona. Então eu dou uma nota 8. Eu acho que o Eloir, assim, começou com muita vontade e imprimindo um ritmo que é dele, de fazer que as coisas aconteçam,
E é o que nós desejamos, é que aconteça muita coisa boa para Lagoa Vermelha. Várias mulheres participam do governo Morona. Como tu avalia a presença da mulher hoje, em especial na administração municipal? Eu acredito que elas estão dando uma contribuição excelente. Se for falar dentro da parte direta, que é secretariado, né? Nós temos lá a Maiara, temos a Cris, que assim são umas gratas, não surpresa, porque já conhecia do currículo delas, né? Mas que Duas tem importantes duas secretarias. importantes secretarias e elas estão conduzindo assim com maestria. A Maiara, assim, é uma pessoa muito dinâmica, que está fazendo com a Secretaria do Planejamento, tem assim um pulo muito grande. E a Cris é uma pessoa muito sensata, muito assim, pé no chão, e está conseguindo conduzir, dar uma continuidade naquele trabalho que o Eloir fazia na secretaria, dentro da mesma linha de atuação, né? E a secretaria está aí e esperamos que traga muitos avanços dentro da saúde do município, tá? Com as especialidades chegando, com que consiga atender cada vez mais pessoas e melhor. Como a primeira-dama vê a bancada progressista na Câmara de Vereadores, em especial, temos duas mulheres, a Sim, Dona Geni e a Charize. sim, eu vejo que elas estão muito atuantes, né? Com perfis assim bem diferentes, que a Charisse é uma pessoa assim mais dinâmica, tem muita vontade de fazer de que as coisas aconteçam, tem uma articulação política muito grande e com as pessoas, né? E a dona Geni é uma pessoa fantástica, assim, é uma pessoa, assim, abnegada, uma pessoa que tem, assim, uma sensibilidade enorme. Ela é uma pessoa mais discreta, mas ela faz uma contribuição para a comunidade, assim, muito grande. Ela trabalha com essa questão dos animais e ela tem uma aceitação muito grande também dentro da comunidade, né? Uma pessoa que faz um trabalho aí social muito significativo e silencioso e há muito tempo. Nesses primeiros 6 meses, Denise, o que sentiu sobre a política de Lagoa Vermelha? Qual é a tua avaliação? Olha, a gente eu, pessoalmente, estou mais próxima dessa questão política agora, mas a minha avaliação é positiva, Marcos, porque eu acho que as coisas estão andando, no sentido do bem de Lagoa Vermelha, sabe. Não temos tido, assim, maiores, não me vem a palavra, Entraves? entraves, né. Eu acho que todo mundo está pensando numa Lagoa Vermelha melhor. Hã, Até mesmo a oposição tem trabalhado e eu acho que esse é o papel. Você pode não ter as mesmas ideias políticas, você não pode ter, hã, a mesma ideologia, mas eu acho que o que tem que prevalecer é o bem do município. Então vamos trabalhar junto para fazer que o município seja melhor, né? Correto. Sua percepção sobre o turismo em Lagoa Vermelha? Eu sou uma entusiasta, porque eu penso que Lagoa tem um potencial muito grande, sabe? Eu converso bastante lá com a Natália, que é lá no setor do turismo, com o Lucas Mota, e ideias é o que não falta para o município. Mas é lógico que, como nós não temos uma tradição turística, isso é uma coisa, é um caminho de formiga, é um passinho de cada vez. Mas eu vejo que Lagoa, embora não tenha as pessoas, mas Lagoa não tem nada. Não tem nada que possa ser turístico aqui. Nós temos uma gastronomia fantástica, que não é conhecida nem ali no município do lado, né? O nosso churrasco é inigualável. Nós temos a linguiça campeira, que pessoas de Passo Fundo, de Erechim, de Vacaria não têm o costume de fazer e nem às vezes nem conhecem. Nós temos aí a comida campeira, nós temos os nossos pinheiros lindos, nós temos uma paisagem que Os próprios é doces bonita, os campeiros? doces campeiros. Então, eu acredito que a nossa cidade tem um potencial muito grande no sentido do turismo gastronômico. Só que é uma coisa que tem que ser construída, né, Marcos? Eu acho que o primeiro lugar que nós tenhamos orgulho da nossa cidade, que eu acho que isso é uma coisa que precisa ser muito trabalhada em Lagoa. Porque é uma coisa que me incomoda muito quando as pessoas: Lagoa".
Lagoa não tem nada. Lagoa tinha, lagoa, sabe? Eu acho que nós precisamos construir esse amor pelo lugar que a gente mora, em A querer autoestima da bem, ter uma população. autoestima da população. Digo, olha, eu moro numa cidade que é bonita. Eu quero minha cidade organizada, eu quero que a minha cidade cresça. Eu acho que esse é o primeiro caminho. E começar a construir esse espírito turístico e começar a construir uma rota de repente pequena no início. Nós temos aí, ó, Lagoa Parque Hotel maravilhoso, nós temos a Fatoria linda que apresenta uma alimentação maravilhosa também e muitos outros espaços que já estão construídos no sentido que as pessoas possam visitá-los. Então, eu acredito que nós precisamos é construir esse espírito e aos pouquinhos ir criando possibilidade que as pessoas venham nos conhecer e venham, assim, ver que nós temos coisas boas para apresentar para os outros. Tu não acredita que a população não está se envolvendo nessa questão do turismo? As próprias forças vivas, as entidades, não poderiam dar uma melhor contribuição? Eu acredito assim, ó, como eu disse, por exemplo, agora nós, há pouco tivemos uma reunião com o Senar, que vai propiciar um curso, porque eu acho que antes de você apresentar o turismo, você precisa estar preparado para receber, preparado para apresentar. Então, tudo começa, por educação. Então, ali, o cenário vai fazer um segundo passo, um chamamento, de apresentar o turismo rural a princípio. Ah, de visitação nas propriedades que têm potencial, para prepará-las, né, para vir futuramente a receber pessoas de forma turística. E eu acho que é isso, a gente primeiro tem que estar preparado, porque não pode você querer fazer uma coisa turística se você não estiver preparado para receber as pessoas. Então, acho que isso aí é aquilo que eu disse, é o caminho de formiguinha. Hoje nós vemos que tem algumas propriedades que tem pessoas que já têm um interesse de formar essa questão. Então, eu acho que é assim que tem que fomentar essas pessoas, incentivá-las, dar preparo para que isso aconteça. Lagoa Vermelha, muitos não percebem, que tem o título, Capital Nacional do Churrasco, é algo muito Sim. especial. Talvez na sua avaliação pessoal, a administração municipal, na parte que compete a ela, não deveria já pensar em criar uma Secretaria do Turismo, dando mais força e mais estrutura para que tudo que nós estamos conversando hoje seja colocado em prática, né? O que que tu acha? Eu acredito, Marcos, só que tudo, gira em torno de orçamento, né. Então é uma preocupação muito grande, mas você criar mais uma secretaria, envolve o orçamento para essa secretaria. E nós passamos hoje por momentos difíceis no país, no estado, no município, que é uma questão que os recursos estão limitados, né. Então, eu acho que é uma grande vontade do Eloir, mas é uma coisa que tem que ser feito muito pensada e planejada, de maneira assim que tenha recurso suficiente para que isso aconteça, né. Então, tudo esbarra na questão de orçamento. A vontade de fazer é enorme, mas tem que ser dentro daquilo e com responsabilidade, né. Feito com responsabilidade dentro daquele orçamento que tem disponível no momento. Um grande evento que vai acontecer em outubro em Lagoa Vermelha é a Feira do Livro. Sua avaliação Sim. sobre este importante evento. Ah, eu estou, assim, entusiasmada A sua filha, e inclusive, curiosa, lançou um inclusive, livro numa das e feiras, isso, e né? curiosa. Sim, é uma coisa que nós sempre incentivamos em casa. A Bárbara. A Bárbara, quando criança, ela tinha, assim, criança pequena, até mesmo antes de ser alfabetizada, ela falava coisas, ela e pedia para escrever. Ela dizia: "Mamãe, escreva isso, mamãe, escreva aquilo", e a gente anotava, 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 anotava. E contava histórias e escrevia muito. E daí, na época, nós incentivamos elas: "Filha, vamos colocar tudo isso", estava com 8 anos, "Vamos colocar isso no livrinho", mas mais no sentido de incentivá-la a continuar escrevendo e continuar fazendo. Então a gente fez 2 livrinhos simples, que eu vou dizer assim, caseiros até,
Um eram de poesias, que ela escrevia poesias aí muito pequena, e depois, quando ela tinha 11, 12 anos, ela fez um outro infantil e daí ilustrou. Ela desenhava e desenha ainda muito, desenhava, escrevia muito, então nós incentivávamos muito isso, né? Mas lógico que depois vem a adolescência, daí eles ficam Outras encabulados. prioridades É, também. ficam encabulados. Daí ela já começou a, mãe, mas eu não sei, mas agora já não quis mais assim continuar com aquilo. Mas enquanto criança, eu acho muito importante que as crianças sejam incentivadas a se expressar. Tudo aquilo que lhe mantém um pouco longe da parte digital, porque hoje as crianças estão muito focadas nas telas, né? É tablet, é celular, é jogo. Então, aquilo que seja assim, que exercite a sua imaginação, que exercite a escrita, que exercite a arte, nas crianças, nos adolescentes, eu acho que os pais precisam incentivar muito isso, que é o que nós fizemos na época, assim, incentivamos aquele dom que ela tinha para escrever, coisas até que eram profundas para uma criança da idade dela, e aquela maneira dela se expressar, e que naquele momento acho que foi muito importante assim para o desenvolvimento dela e para incentivar outras crianças que tenham ah, a mesma não é o mesmo dom, eu quero dizer que tem a mesma vontade, às vezes, de colocar aquelas coisas que elas pensam assim. E daí, os livros não podem deixar sair da moda, né? Porque as pessoas estão deixando muito de lado leitura. Eu sempre gostei muito de ler, gosto de ler. Então, assim, as pessoas deixaram muito de lado a leitura, o livro físico, em prol das coisas digitais. E eu acho que isso não pode ser esquecido, porque é a nossa história é o que faz você desenvolver raciocínio, imaginação, criatividade, passa muito pela leitura. E nesse sentido, a Feira do Livro vem assim só para coroar. Essa situação, né? O secretário Carlos está assim com toda a sua equipe, preparando aí uma feira Ela do vai ter livro caráter regional? fantástico. Sim, e daí eu acredito que vai ser, ó, eu vou te dizer que eu não sei, porque ele tá mantendo em segredo quais são os atrativos, até da gente mesmo. Só conversa lá, não vai ser muito legal, vai ter muita coisa, mas não conta quem, tá? Correto. Então eu não tenho ainda como adiantar nada, porque ele tá colocando, mantendo em segredo até dos de casa, vou dizer assim. Mas acredito que vai ser assim, vai ser uma grande feira e espero que toda a população assim participe e usufrua daquilo que vai ser oferecido aí na feira. Outro evento que Lagoa Vermelha anuncia, em especial para 2026, a Expo Lagoa. Sua Sim. avaliação também. A Expo Lagoa é uma coisa que eu acho muito bacana, sabe? Retomar a exposição, até porque nós temos muita coisa aqui no município, que é produzida no município e que as pessoas não conhecem, não sabem o que é produzido no nosso próprio município. Nós somos aí um polo moveleiro, nós temos a gastronomia, nós temos as agroindústrias do município que fornecem para fora do município e quando que muitas pessoas aqui do próprio município não têm conhecimento e não veem. Então, eu acho que acredito que a Expo Lagoa é um momento em que nós podemos nos mostrar para a região, mas também nos mostrar para o público interno. De maneira que nós tomemos conhecimento daquilo que é produzido no município e eu digo para construir também essa identidade de, olha, nós temos muita coisa boa no nosso município, sabe? Essa autoestima das pessoas pelo município, eu acho que é uma coisa que nós temos que bater muito sobre isso. De querer bem, de gostar de onde está e fazer do nosso município sempre melhor. Outra ação da administração municipal do prefeito Luir Murona, através da Secretaria da Saúde, é a questão doação de sangue, que tem obtido êxito. Nossa, o Eloir, enquanto prefeito e pela história de secretário, está muito feliz com essa questão da doação de sangue. E isso facilitou a vida de todos, né? A possibilidade de doar aqui no município, porque muitas pessoas tinham vontade de doar, mas você ter que sair de casa, fazer uma viagem, às vezes perder trabalho para ir até Passo Fundo.
Isso era um entrave, né? Então, a possibilidade de poder doar aqui foi um avanço enorme, porque conseguiram mais, eu não tenho o número certo na cabeça, mas são mais de 1.000 bolsas de sangue, né, nesse ano só. Então, o Eloy estava falando, 5.000 vidas foram salvas com essas bolsas que foram As ações, né, com doação, né? essas ações aqui. Então, eu acho que quanto mais pessoas puderem doar, às vezes você nem sabe, de repente não pode doar por algum motivo de saúde, não pode. Mas a questão de estar aqui no município, você vai ali, tu vê, ó, posso, não posso, eu posso, eu já faço a doação. Isso aí eu acho que foi um avanço enorme para a saúde de Lagoa. Estar à disposição aí das pessoas que necessitam, no momento que necessitam ter, né, o sangue para ser utilizado. Primeira-dama, apesar de todas as ações que a administração desenvolve, em especial através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na questão de qualificação dos jovens, enfim, várias iniciativas da Escola do Fazer, várias ações no empreendedorismo, nota-se que muitos jovens de Lagoa Vermelha estão deixando o município para atuar em outras áreas. Passo Fundo, Sananduva, Tapejara, litoral de Santa Catarina também. E muitas dessas pessoas, quando saem de Lagoa Vermelha, não estão retornando para o Sim, município. Se sim. formam, concluem cursos de especialização e vão atuar em outras áreas. O que nós podemos fazer para mudar essa afirmativa, no seu entendimento? É uma questão assim bem Bem difícil? difícil, né, Marcos? Porque o que que acontece? Nós aqui não temos deficiência de emprego, né? Porque Está você for fal... lá, tá sobrando a última. Agora nós temos a questão lá das oportunidades, o balcão de oportunidades no município. Eu olhei, tinha 82 vagas em aberto. Todos os setores É, estão 80, deficitários. 82 vagas em aberto. E daí eu passei o olho, daí tem pessoas que já vão dizer, ah, mas são que paga mal, que são só vagas sem qualificação. Não. Tinha vaga para todo tipo de emprego, de pessoas assim que não exige uma qualificação muito grande, tinha vaga que não exigia experiência, inclusive, tinha vagas mais qualificadas, tinha vagas para dirigentes, para supervisores. Então, é uma coisa que eu tenho visto que não é também uma reclamação só de Lagoa Vermelha, é uma coisa que é geral, porque ao mesmo tempo que a gente vê que a situação econômica do país não é aquilo, como que está sobrando vaga de emprego, né? Essa é a Então questão, né? é uma questão muito é uma questão muito mais profunda. E essa questão também dos nossos filhos saírem para estudar, eles acabam fazendo amizade, fazendo um círculo, porque quem sai para fazer uma faculdade fora, são 5 anos no mínimo fora do município, né? As pessoas acabam estabelecendo um círculo de amizades no lugar onde está e acabam não voltando. Eu acho que isso é um ponto, porque você, durante 5 anos, tu faz uma relação com um local, embora tenha família, acabam não voltando, né? Vão estabelecendo a sua vida em outro lugar. Mas acho que isso não é uma coisa só de Lagoa, sabe, Marcos? Eu vejo que isso é de quase todos os municípios, com exceção daqueles que têm uma função que é mais educacional. Por exemplo, Passo Fundo, que tem muitas universidades, as cidades que são focadas em ensino, né? Mas eu acredito que não seja um caso só assim isolado de Lagoa, que eu acho que quase a maioria dos municípios sofrem com isso, porque as pessoas vão e estabelecem sua vida fora do município e não voltam. Mas a questão de você ter emprego e oportunidade também conta. Mas eu acho que o emprego e oportunidade está para todos, né? Está para todos, está aí. E o município tem campo para quem esteja ali, que saia, volte. Eu acho que eu volto no mesmo ponto, que as pessoas têm que ter mais amor pelo lugar onde elas vivem. Ter mais amor pela cidade. Querer que a cidade prospere, sabe? Correto.
Denise, outra questão que os jovens reclamam muito através das redes sociais, através até de conversa até mesmo com nós, que a gente até tem acesso, vamos dizer assim, né, a quem comanda o município, é a falta de De lazer, lazer. opções de lazer em Lagoa Vermelha. O que que nós podemos fazer? Essa questão já vem de tempo, É, já se é arrasta há uma muito questão tempo. que envolve, eu não sei nem te dizer qual seria a solução, porque também, da mesma forma que eles reclamam que não tem lazer, você percebe que os jovens não saem mais de casa, Marcos. É uma coisa, você dizer assim, muitos anos atrás, nós tínhamos danceteria, boate, todo final de semana tinha o que nós chamávamos naquela época um som, um Reunião clube, reunião dançante, dançante, o pessoal saía para dançar, para se encontrar, e eu percebo agora que eles não. Eu sei porque eu tenho uma filha jovem em casa. Eles não têm vontade de sair, porque a era digital os aproximam virtualmente. Antes, para os jovens namorarem, teria que sair de casa, ir num local onde tivessem outros jovens para poder conhecer, para poder se aproximar. E hoje não tem mais esse movimento, porque eles se conhecem de maneira virtual para depois se conhecerem de maneira fiz, física, né? Então, eu vi uma retração muito grande, e nessa parte de lazer por essa questão, que ao mesmo tempo que eles reclamam que não tem, eles não saem de casa, né? A coisa é muito virtual agora. O que que nós poderíamos fazer? Eu acho assim que começa apresentando mais opções de cultura. Um dos motivos vai ser agora, que com a reabertura da Casa da Cultura, que possam ter oportunidades ali de se encontrar para ouvir uma boa música, um teatro, que as pessoas tenham um lugar para ir. Então, eu acredito que um dos passos vai passar aí pela reabertura da Casa da Cultura, que vai ser um lugar onde as pessoas vão ter um espaço de lazer, vai ter o museu, e vai ter oportunidade de ter espetáculos de dança, de música, de teatro. Já é uma maneira de ter lazer, né, para toda a população. A construção que é um sonho do Eloir, a construção da Praça Coberta. Que seja um espaço de convivência onde as pessoas possam ir para conversar, para tomar um chimarrão, para ter eventos de música, que elas possam estar juntas lá. Vai ser outro espaço que ele pensa em ter e que é um sonho e que ele quer concretizar, que é que tenha a Praça Coberta, que será um espaço de lazer, né? Melhorar também a parte de esportes, que é outra coisa que as pessoas tomam, além de ser uma coisa que faz bem para a vida, para o corpo, é uma maneira de lazer também, né? Locais onde possam praticar esportes. A própria praça agora da Nunes, quem não conhece ou quem está longe, que dá uma passadinha por lá para dar uma olhada, que vai ficar fantástica aquela praça. Vai ser um espaço de lazer lá também, muito bacana para o pessoal passear, praticar esporte, se encontrar, vai ficar muito bonita. E é nesse sentido, eu acredito que a gestão vai se colocar, no sentido de dar mais oportunidades de cultura e de prática de esportes, que isso é lazer para as pessoas, né? como é que tu avalia a chegada da inteligência artificial em nosso meio? Ela já vinha, já estava presente, mas hoje é com muito força e vai Sim, atingir todos os lares, vamos dizer assim, as com pessoas. certeza. A gente já pega o Google ali, diz Google isso e a resposta está pronta, né? Eu não sou uma pessoa assim como eu vou dizer, que tenha muito conhecimento a respeito ainda, mas o conhecimento não ocupa espaço, quanto mais a gente precisa entender como funciona essa questão da inteligência artificial e ela vai chegar para nós. Lógico que nós estamos aqui em pontos mais distantes, mas com a internet tudo chega, né? Vai chegar nos empregos, nos trabalhos. Eu já vi outro dia uma reportagem onde dizia que um médico chinês operou a milhares de distâncias por um robô através da inteligência artificial. Então, ela vai chegar na medicina, ela vai chegar nos empregos, no trabalho, vai chegar em todo lugar. E nós precisamos nos adequar, né, Marcos? Adequar para entender
E para dominá-la, para que ela não nos domine. Com certeza. Para que ela não nos domine, né? Tá Então, certo. assim, A senhora é uma figura pública, inevitavelmente. A sim. questão dos fake news assusta? Olha, eu acredito que as pessoas precisam ter assim muito cuidado com o que elas leem, com o que elas veem, porque as notícias falsas estão aí. Então, eu acredito que tudo que você vai ler na internet, que você veja, na internet, você precisa pesquisar a fonte, ver se é uma fonte fidedigna, se é. Por vezes até eu mesma, chego lá numa rede social, leio uma coisa assim, mas será? Mas será? Pesquisa, vê se procura em pessoas assim, em fontes que sejam confiáveis, né? Porque as pessoas espalham notícias falsas todos os dias, mas o interlocutor tem que estar preparado para pesquisar, para ver, para ter certeza de que aquilo é verdade e não repassar, né? Não repassar para que não fique maior ainda o bolo. Mas tá aí. Nós precisamos estar precavidos. Tá certo. Outra opinião sua, o cenário nacional do Brasil hoje, no momento, em linhas gerais, como a primeira-dama vê? Eu acredito que nós estamos passando por um momento de dificuldade muito grande, né? Ah, em que os poderes não estão, como eu poderia dizer, não estão Alinhados? totalmente alinhados e nem divididos. Alguns estão entrando no que cabe ao outro. E também no momento de mudança, né? Logo estão aí as eleições, então nós vamos estar de novo tendo que escolher um governante e junto desse governante vai ter uma linha de atuação com a qual você concorda ou não, né? Então temos que estar muito atentos e preparados e pensar no futuro da nossa nação, o que, que nós queremos para o Brasil, um Brasil próspero, um Brasil onde tenha liberdade de expressão, um Brasil que evolua ou o oposto. Então, acho que as pessoas têm que estar muito ligadas, se informar muito, e estar preparadas para escolher um novo dirigente, né, dentro daquilo que elas esperam para o nosso país. Certo. Uma liderança ligada à Lagoa Vermelha é a Kovács Filho, deputado federal. Sim. Nessa semana foi anunciada a sua pré-candidatura ao governo do estado. Como analisa essa decisão? A família Kovács está na política já há um bom tempo, né? E o Kovács já aí há mandatos como deputado estadual, e eu acho que é uma questão assim natural que ele venha buscar agora no estado, né? A representatividade dentro do estado. Então, como nós estamos na linha do PP, ele contará com o nosso apoio, né? Nessa empreitada, como poderia dizer. Que logo as eleições estão aí, né? E eu vejo que o Kovács já contribuiu muito com o Estado, com o próprio município, dentro dentro do nosso partido, ele trouxe muita contribuição para o município, alcançando verbas aí importantes que fizeram com que o município se desenvolvesse. E é natural, acho que agora ele tenha buscado essa representatividade aqui dentro do estado, né? Que o PP está presente dentro do estado, lá em 160 municípios, então acho que é natural que o PP coloque um candidato, né, a governo do estado. Uma avaliação também do governador Eduardo Leite, que o ano que vem vai deixar o Palácio Piratini. E o PP, inclusive, faz parte do governo. Sim, sim. Olha, as pessoas amam ou odeiam, né? Eu acredito que o Eduardo Leite é uma pessoa muito preparada para o cargo que ele exerce e que ele trouxe grandes contribuições para o Estado. Ele conseguiu enfrentar aí um momento dificílimo que o Estado passou, que foi essa questão das enchentes, e nós estamos aí, né? Sem grandes auxílios, nós estamos aí. Olha, o Estado está se reerguendo e colocando, continua em pé, crescendo, tentando se recuperar dessa situação, e eu acho que o Eduardo Leite foi uma pessoa assim que esteve à frente disso, né?
Tem muitos críticos, tem muitos pontos que poderiam melhorar, mas a gente tem que fazer o reconhecimento do trabalho dele. Para o município de Lagoa Vermelha, ele alcançou muito recurso na área da saúde. O Eloir comenta até que teve épocas que não tinha, que os recursos para a saúde eram pagos com atraso, ele conseguiu colocar tudo em dia e trouxe, eu acho que, muito desenvolvimento também para o Estado. Eu avalio como boa a gestão dele. Certo. Não sei se gostaria de deixar alguma mensagem final, Denise, para nossos telespectadores, para nossos Olha que nós ouvintes. estou à disposição das pessoas quando quiserem conversar comigo. Sou uma pessoa acessível. Eloir é uma pessoa muito acessível, que a população esteja certa, que quando buscar por ele, ele vai estar disponível para ouvi-los. E o que eu, ao lado dele, eu sou uma apoiadora dele e que ele quer o melhor para a Lagoa. E é isso que nós procuramos fazer com que aconteça, né? Que Lagoa Vermelha continue a prosperar e que traga cada vez mais avanços para aqui. Tá bom? Ok. Esta foi Denise Pasquale Morona, primeira-dama do município de Lagoa Vermelha. Lembrando também que o jornal Folha do Nordeste, na semana que vem, estará divulgando a entrevista concedida para o Folha News.